A segunda é, Deus fala conosco hoje por meio de revelações, sonhos, visões, orações, impressões e aparições. A pergunta então é, Deus está falando hoje em dia por outros meios sem ser pela Bíblia? Vá comigo primeiramente a Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora ou no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras, sonhos, visões e assim por diante, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias, ele está falando então nos dias quando Cristo veio a este mundo, os dias do Novo Testamento, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E assim, desta forma, o autor do livro aos Hebreus está nos dizendo que a revelação perfeita, mais ampla do que se tinha nos tempos antigos, nós temos hoje na pessoa do Filho de Deus, e o registro da história dele está nesse livro, que é a palavra de Deus. Voltando só poucas páginas atrás, a 2 Timóteo capítulo 3, 2 versículos lá que nos ajudam a compreender o plano de Deus para a nossa época. Paulo diz, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando diz inspirada por Deus, significa que saiu da boca do Senhor. Deus falou. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E com que finalidade? A fim de que o homem de Deus seja mais ou menos, mas precisando de outras revelações? Não. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E quanto ao trabalho que ele vai fazer como homem de Deus, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer estar preparado para servir a Deus? O que está precisando é sonhos e revelações e visões de alguém que vem e diz, Deus me revelou, assim por diante? Não. Paulo diz, a Escritura foi dada por Deus, ela transforma a vida do justo, aquele que foi justificado pela fé em Cristo, e ela capacita a pessoa para tudo quanto Deus tem para nós, os seus servos, fazermos. Nós precisamos, por exemplo, então, que Deus nos revele o que está acontecendo na vida de alguém com quem vamos falar. A gente muitas vezes ouve pessoas falarem isto. Me lembro de uma vez que eu estava evangelizando um casal e chegou um homem que eu conhecia um pouquinho e interrompeu a conversa para dizer, Deus me revelou que vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele
dizendo que Deus estava falando por meio dele, e realmente com isto, arrogantemente falando uma mentira, porque Deus não falou para ele, interrompendo a revelação verdadeira das Escrituras que eu estava transmitindo naquele momento àquele casal. Tem muitos que falam arrogantemente: Deus me revelou isto, Deus me revelou aquilo. Não estou dizendo que com isto às vezes não nos impressione como é que ele soube isto, e realmente é verdade, acontece isso. É compreender que o diabo é capaz de fazer isso, a fim de nos desviar da finalidade das Escrituras. Em Apocalipse capítulo 22, o último livro revelado pelo Senhor, colocado aqui nas Escrituras da nossa Bíblia, bem no finalzinho do último capítulo, Deus fala quanto à importância que Ele dá à sua palavra ao dizer: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Acrescentar mais alguma coisa, Deus diz: eu vou aumentar as suas pragas. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Tanto é um pecado acrescentar. E compreenda, quem diz Deus me revelou, está pondo aquela palavra que ele está dizendo em pé de igualdade com o que está escrito. Deus falou isso aqui? Nós cremos que sim. E a pessoa dizer Deus me revelou, está com isso pondo em pé de igualdade o que ele está dizendo com a Escritura. Cabe bem a gente dizer nessa hora, então o que você está dizendo deve ser Apocalipse capítulo 23. Deus está acrescentando o que ele está revelando. É muito, muito sério acrescentar ou diminuir o que Deus disse. Muito, muito sério mesmo. De fato, dizer que Deus falou, não tendo falado, lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, Deus disse que era digno de quê? De morte. Que Deus leva a sério a sua palavra. Deus não pode mentir. Homens mentem. E além de mentirem, não sabem de todas as coisas. Por isso a palavra de homem não é confiável, mas o livro de Deus é confiável.